E aí, galera, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem aí, se cuidando sempre, tá? Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a cidade-estado de Esparta. Lembrando que Esparta foi uma das principais cidades-estado da Grécia Antiga. E nós já vimos numa aula anterior aspectos gerais sobre a formação da civilização grega, né, da sua cultura, da sua economia. E cidade-estado, lembre-se sempre, é uma cidade, nós temos então uma cidade que se comporta como uma nação independente. É uma cidade que politicamente é totalmente independente de outras cidades, tá certo? Mesmo que essas cidades sejam vizinhas. Era o caso da Grécia Antiga, tá? E então, galera, a gente tem Esparta como uma das principais cidades da Grécia, e para que a gente compreenda a civilização espartana, é essencial que a gente compreenda aspectos da geografia dessa cidade-estado. Essa cidade-estado que foi fundada pelos dórios. Galera, os dórios, nunca se esqueçam, estão ali na formação do povo grego, é um dos povos que está na formação da civilização da Grécia. Os dórios tinham como característica o forte comportamento militar, a cultura militar. Era um povo extremamente guerreiro, tá certo? E são eles que vão fundar a cidade-estado de Esparta, lá pelo século IX a.C. Uma característica essencial sobre Esparta é sua localização. Esparta estava localizada na região da Lacônia, no sudeste da península do Peloponeso. E uma informação muito importante sobre essa região, galera, é que essa região era uma exceção em toda a Grécia. Porque no restante da Grécia era impossível você viver unicamente da agricultura. Porque as terras na Grécia, a própria característica de ser uma região muito montanhosa, muito recortada por ilhas, não favoreciam a prática da agricultura. Uma exceção era a região da Lacônia, era a região onde se desenvolveu a civilização de Esparta. Então, Esparta, galera, os espartanos, eles conseguiram desenvolver uma economia que tinha por base a agricultura. Diferente dos atenienses, por exemplo, que eram impossibilitados de viver unicamente da agricultura e viveram basicamente do comércio marítimo, tá? Isso é uma característica essencial de Esparta. E aí vamos compreender um pouco sobre a sociedade espartana. A sociedade espartana, galera, tem como característica dois elementos muito importantes, que é o fato de ser estamental e oligárquica. Professor, o que é uma sociedade estamental? Galera, uma sociedade estamental é aquela sociedade onde não existe mudança, não existe transformação. Se você nasce em um grupo social, você vai morrer naquele grupo social, tá? Não existe mudança nem para cima nem para baixo. Nós temos aqui nichos muito específicos, é uma sociedade que não se transforma, ela não é mutável. E nós temos três grupos nessa sociedade estamental, que são o grupo dos periecos, nós vamos ter o grupo dos espartanos ou esparciatas e o grupo dos ilotas. Galera, os espartanos eram o grupo descendente dos dórios, dos povos guerreiros que fundaram a cidade-estado de Esparta. E esse grupo, galera, era o único que detinha as melhores terras, e eles levavam a vida dedicada a duas coisas, a política e a guerra, tá? E se eles dedicavam a vida à política, então eles eram o grupo, ele era o grupo que detinha os poderes políticos. Apenas espartanos tinham direito de participar na política na cidade-estado de Esparta, tá certo? A gente vai ter também os periecos. Os periecos eram homens livres, tá? Muitas vezes eles eram trabalhadores, na verdade, né? Podiam ser artesãos, comerciantes, mas eles tinham as piores terras e eles habitavam o que a gente conhece hoje como periferia, né? Os lugares ali menos valiosos, aquelas terras que valem menos, são menos férteis. Os periecos, galera, eles eram descendentes dos povos que foram dominados pelos dórios e que não resistiram, né? Então, os espartanos vão deixar, aliás, os dórios vão deixar aquele povo continuar habitando ali em paz. Mas eles ficam meio que negligenciados, eles são da periferia, eles não têm direitos políticos, por exemplo. Eles não têm o direito de participar da política. E uma coisa interessante
é que o fato deles trabalharem, por mais que um periéco conseguisse boas condições financeiras ou ficasse rico, isso também não dava direito político àquele periéco. Porque em Esparta, o trabalho manual ele não era bem visto, assim como em Atenas, tá certo? O que era bem visto em Esparta, o que dava status, o que dava a você a categoria de cidadão, era você ter terras, era você ter servos, era você ser um guerreiro, por exemplo, tá? Esses eram os periecos. E nós vamos ter os ilotas. Os ilotas, galera, eram servos, né? Aqui está descrito como escravos, mas os historiadores hoje preferem caracterizá-los como servos. E eles eram propriedade do Estado. Por que eles eram servos e não escravos? Porque o ilota ele não podia ser vendido nem comprado. Se você é um cidadão espartano, então você tinha direito a um lote de terra em Esparta para você plantar, fazer sua agricultura, mas quem plantava, quem colocava a mão na massa não era você, era um ilota. E o Estado lhe dava uma quantidade de ilotas, uma quantidade de servos, tá certo? Professor, qual desses grupos havia em maior quantidade de ilotas? A quantidade de servos em Esparta era gigantesca. Nós temos aí em torno de 85% da população era de ilotas, 10% de periecos e apenas 5% de espartanos. O fato de os espartanos serem uma minoria faz com que os espartanos se dediquem cada vez mais a técnicas de combate, se dediquem cada vez mais ao militarismo. Então isso é uma coisa importante. A configuração dessa sociedade acabou contribuindo também para a cultura militarizante de Esparta, tá? Isso é algo essencial para a gente compreender essa cultura espartana formada, caracterizada pelo militarismo. E essa cultura, galera, já vai começar a partir do cuidado com os homens já com 7 anos de idade, a partir do cuidado com as crianças a partir de 7 anos de idade, né? Porque aos 7 anos de idade, quando um menino completava 7 anos em Esparta, ele era retirado do teto da sua casa, era retirado dos cuidados da sua mãe. Ele era separado da família. Porque aos 7 anos, aquele menino passaria a ser treinado pelo Estado para se transformar em um futuro soldado espartano. E aí ele era subjugado, ele era sujeito a uma educação muito rígida, muito violenta. Algumas crianças até nem sobreviviam a esse treinamento militar. E as crianças que não sobreviviam, apenas elas eram rejeitadas, porque simplesmente, se não sobreviviam, é porque não seriam bons soldados, tá certo? Então, essa educação, esse treinamento, passava por espancamentos, muitas vezes, né? Provas onde a criança era colocada, abandonada ali em um determinado território e colocada para sobreviver, né? Se ela tivesse que roubar de outras crianças, a caça, por exemplo, ela teria que roubar se ela quisesse sobreviver. Se fosse necessário matar, para sobreviver ao treinamento, aquela criança deveria matar. Senão, ela seria considerada um soldado ruim. E o fato dela ter morrido seria apenas uma seleção natural. Se algumas crianças que nasciam com deficiência, com uma certa deficiência, uma má formação, por exemplo, essas crianças elas eram sacrificadas, tá certo? Elas eram jogadas de um penhasco, porque acreditava-se que aquela criança não teria como se transformar em um bom soldado espartano, tá? Então nós temos a educação militar espartana marcada por, obviamente, o militarismo, né? Mas também por um laconismo. O que é laconismo? Aí faz referência à região de origem, né? A região da Lacônia. E o laconismo, galera, é uma característica que se define como o quê? O indivíduo de poucas palavras. Os espartanos, eles não tinham como cultura uma grande oratória, né? Assim como os atenienses, que adoravam a filosofia, né? Os espartanos, eles tinham como característica uma educação que voltasse para a expressão direta, para o indivíduo, a formação do indivíduo que é direto em suas palavras, né? Que ele não dá rodeios. Então nós temos uma formação que marca pela formação de indivíduos assim, indivíduos de poucas palavras e mais ações, né? E uma outra característica vai ser a xenofobia, porque o espartano, durante todo o seu processo de educação, galera, ele vai ser criado, formado para
compreender que se ele é espartano, então ele é superior aos demais. Os espartanos, eles tinham essa noção de que eles eram superiores, por exemplo, aos atenienses, né? Porque eles eram xenófobos. Então, xenofobia é isso, é você ter aversão ao estrangeiro, aversão ao outro, devido à sua condição de origem, ao local de onde ele nasce, de onde ele mora, tá certo? Essas são características essenciais da educação espartana. E por último, galera, a gente vai compreender um pouco a estrutura de governo em Esparta. Porque aquela criança, ela que é tirada do colo da mãe aos 7 anos, ela vai passar por um treinamento muito rígido, e esse treinamento vai durar até os 18 anos de idade. A partir dos 18 anos, ele passa a ter o direito de ser um soldado espartano. E aí ele vai ter um total status em Esparta, né? E dos 18, quando ele completa 30 anos de idade, ele passa a ter o direito de fazer parte da Ápela. A Ápela, galera, era uma assembleia de homens maiores de 30 anos. Eles se reuniam para eleger os membros da Gerúsia, ou os Gerontes, e os Éforos também. E a Ápela, galera, tinha como função aprovar ou rejeitar as propostas de leis que eram elaboradas pela Gerúsia. Porque a Gerúsia já era uma outra assembleia, um outro núcleo ali de poder, onde fazia parte, era composta por homens maiores de 60 anos de idade. Então esses homens aqui, maiores de 60 anos, eles já eram aposentados. Quando eles completavam 60 anos, eles se aposentavam do exército e eles passavam a ter o direito de fazer parte dessa assembleia que propõe as leis em Esparta, tá certo? Que era uma assembleia também muitíssimo importante, além de julgar os crimes. E havia, galera, também o Eforato, ou os Éforos, que eram líderes religiosos, tá? E esses líderes religiosos, eles tinham como função fiscalizar todo o governo, e inclusive fiscalizar a população, porque eles fiscalizavam, vigiavam a população para perceber se aqueles indivíduos estavam vivendo conforme os costumes ou a moral da religião da época deles, tá? E nunca se esqueçam que em Esparta nós não temos uma monarquia, mas nós temos uma diarquia, porque nós temos uma cidade-estado que era governada por 2 reis que juntavam poder militar, religioso e judiciário em suas mãos, tá certo? Essas são as características essenciais da civilização espartana. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só comentar. Um abraço.